Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos com mais uma videoaula de exercícios resolvidos do nosso projeto para a disciplina de Estatística e Probabilidade, Aprender por Ensinar. Então, vamos passar agora mais um exercício resolvido realizado pelos nossos alunos e monitores da disciplina. Vamos lá? Olá, estamos com mais um exercício resolvidos. Tema: coleta, organização e apresentação de dados. Aplicação para engenharias. O livro referência se encontra no vídeo. Material produzido por mim, Diego Arthur, aluno de Engenharia Mecatrônica pelo UFSJ e atualmente monitor da matéria Estatística e Probabilidade. Exercício 2.2, página 25. Os dados retirados de Tavares e Anjos representam a distribuição percentual do estado nutricional em homens idosos brasileiros, idade maior ou igual a 60 anos, segundo o Índice de Massa Corporal IMC, o Macro-Região e Situação de Domicílio, Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição, 1989, que segue. Nessa tabela, nós podemos verificar o total de idosos que participaram da pesquisa, que no caso é de 2028. Esse número está dividido entre regiões e, de forma percentual, em estado nutricional. No rodapé, nós podemos verificar o número de intervalo que se refere a cada estado nutricional. Magreza, por exemplo, o MC menor do que 18,5. Considere a variável estado nutricional como estudo. Então, como seria desenvolvido a distribuição de frequência baseada nas informações da tabela presentes? Primeiro passo: verificar o tipo de variável que os dados coletados correspondem, se qualitativo ou quantitativo, para definir o tipo da tabela. Neste caso, é uma variável qualitativa ordinal, quando os valores são passíveis de ordenação segundo o critério quantitativo. Exemplo: magreza. Magreza tem um intervalo que se refere a ele, que seria o MC menor de 18,5. Já o adequado, entre 18,5 e 25. Sendo assim, a tabela é de distribuição de frequência simples. Segundo passo: obter os valores das tabelas frequência absoluta, frequência relativa e frequência percentual. O cálculo da frequência absoluta ocorre da seguinte maneira: pega-se o número total, de idosos que participaram da pesquisa, que é de 2028, vezes o percentual correspondente ao estado nutricional. Magreza, por exemplo, 7,8%. Multiplicando, deu aproximadamente 158 idosos. O mesmo cálculo se aplica para os outros estados nutricionais. Frequência relativa é a frequência absoluta sobre o número total. No caso da magreza, deu aproximadamente 0,078. Frequência percentual é a frequência relativa vezes 100, deu 7,8. Nada mais é do que o número percentual que nós utilizamos para calcular a frequência absoluta. Terceiro passo: montar a tabela sendo, neste caso, distribuição de frequência simples e preencher os dados obtidos. Nessa tabela, a primeira coisa que nós colocamos seria o nome da tabela: estado nutricional em homens brasileiros idosos, idade maior ou igual a 60 anos. Dividimos em colunas, referente a dados, a classificações que estamos estudando, frequências, absoluta, frequência relativa, frequência percentual, e foi acrescentado aqui também a frequência acumulada abaixo de e frequência acumulada acima de, que logo mais iremos calcular. Colocamos a fonte também. Sempre importante colocar os dados de forma mais organizada possível, em referência, o nome da tabela, para que fique de uma forma clara, organizada para consulta. Quarto passo: calcular a frequência acumulada abaixo de e frequência acumulada acima de. Frequência acumulada abaixo de, por exemplo, se perguntássemos, no máximo, quantos grupos apresentam IMC 25? A fórmula para calcular a frequência acumulada abaixo de é a somatória da frequência absoluta. O I é um índice
que nós iremos consultar na tabela. Por exemplo, o MC25 na tabela corresponde ao índice 3. Magreza, por exemplo, é o índice 1. E assim vai de forma crescente. Substituímos na fórmula e a somatória fica da seguinte maneira: 158 mais 1253 mais 501, seria 1912. Esses são os grupos que têm no máximo, IMC 25. Frequência acumulada acima de. Agora, se perguntássemos no mínimo, quantos grupos apresentam IMC 18,5? No mínimo. A fórmula para o cálculo da frequência acumulada acima de é a somatória da frequência absoluta. Consultamos na tabela o índice correspondente a esse IMC 18,5, no caso é o 2. Substituímos na fórmula. Então, começaria pelo índice 2, terminaria no 4. E a somatória ficaria 1253 mais 501 mais 116, que seria 1870. Este é a quantidade de grupos que apresentam o IMC com no mínimo 18,5. Sendo K o número de grupos ou classes, né, na somatória, e FJ a frequência absoluta ou frequência simples. Quinto passo: preencher a tabela com a frequência acumulada abaixo de e a frequência acumulada acima de. Agora sim, nossa tabela está completa. Só seguir passo a passo cada cálculo para cada estado nutricional e você chegará ao resultado. Ficamos aqui com mais um exercício resolvido. Bons estudos!